Então, boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Espero que nos estejam a sintonizar nas melhores condições. Como sabe, já deu conta e quer, com certeza, está sintonizado na Rádio Sim, nos estúdios de Braga, para ouvir o programa Ser Igreja. O programa Ser Igreja pode também ser visto depois no canal YouTube ou também na página da Diocese de Braga, se procurar programa Ser Igreja, onde pode ver não só este, como programas anteriores que estão já em arquivo. Como habitualmente, nós temos um convidado que ora são da Diocese de Braga, ora são da Diocese de Viana do Castelo. Mais frequentemente de Braga, o programa é da Diocese de Braga, mas está aberto à Diocese de Viana do Castelo e no campo das notícias toda a gente dá conta que ora saltamos de Viana para Braga, ora de Braga para Viana, de acordo com as notícias que nos chegam. O que interessa é servir a Igreja, esteja ela onde estiver. O nosso convidado de hoje é uma figura carismática de Viana do Castelo, fez a sua formação em Braga, mas está radicado em Viana do Castelo, é o Padre Artur Coutinho. Tive o privilégio de trabalhar com ele quando eu e ele tínhamos responsabilidade nas Cáritas competentes de Braga e de Viana do Castelo e recentemente, a outra semana, ele teve a gentileza de me convidar para eu ir moderar uma mesa redonda numa semana notável sobre Estado Social e solidariedade. Foi um êxito, não só pelo número de participantes, mas também pela qualidade dos participantes, sobretudo os da manhã, porque eu participei de tarde e devo ter reduzido a qualidade do encontro. Mas não é tanto sobre o passado que nós queremos falar com o Padre Coutinho, é sobre o presente em que ele está envolvido até às barbas, até à pera, que ele tem grande. Padre Coutinho, boa noite. Boa noite. É com muito gosto que eu tenho aqui hoje. Muito obrigado. Para conversarmos um bocadinho sobre várias coisas. A primeira, e vamos ser rápidos porque o programa é sobretudo virado para o futuro, o que passou, passou. Aquela semana social foi muito boa, não foi? Foi, nós tivemos 190 inscrições, portanto passaram por lá quase 200 pessoas, embora a parte da manhã estivesse mais cheia, mais repleta. A parte de tarde não foi por mérito ou desmérito antes por contrário, mas foi talvez por inconveniência das pessoas, até porque o programa da parte de tarde era mais prático e era aquilo que talvez as pessoas mais quisessem. Então, aqueles que estavam interessados mais na parte prática talvez se mantivessem na parte de tarde ou só viessem da parte de tarde. O que é certo é que decorreu muito bem. Houve ali uma comunicação de vários setores de práticas sociais, não só da área da Igreja como até da área civil. Temos lá a Segurança Social, o Banco Alimentar contra a Fome, e depois tínhamos as Misericórdias, as IPSS, tínhamos também as Conferências Vicentinas, as Cáritas, todos aqueles que trabalham, e há outros que também não foram convidados, não é? Também não podia ser toda a gente. Mas ali se viu que há a necessidade de uma rede, de facto, social, onde as pessoas se conjugassem e se coordenassem para que pudéssemos ter umas respostas mais eficazes, respostas novas que hoje aparecem na nossa sociedade. Pronto, a avaliação é positiva. Positiva, muito positiva. Por aquilo que eu vi da parte de tarde, estive lá toda a tarde, acho que foi francamente positiva essa experiência de pôr várias sensibilidades e até a origem de instituições em partilha, em comunicação. Pessoalmente, mas o senhor que foi o organizador
terá uma perspectiva diferente do que quem chega lá de paraquedas, quase, não é? Sim, nós, eu fui organizador, já sou desde 84, também estou como o Aguiar Gomes diz, que já está aqui há muito tempo, mas de qualquer modo... É o telemóvel, sabe, a gente esquece de... Acontece que nós estamos agora a dar um volte-face ao centro, portanto ao secretariado, de tal modo que temos já 4 jovens e sobretudo este ano a diferença este ano marcou precisamente pela presença de juventude, porque pusemos jovens a organizar praticamente o encontro e a preparar o programa, e eu só servi para ser, enfim, o motor de arranque, não é? De resto os jovens aqui fizeram tudo e esperamos que no fim deste ano, ou em julho, o Sr. Dom Anacleto possa nomear um novo secretário da Ação Social e Caritativa. Não sei se ele diz que quer que eu fique, mas eu, enfim, tenho as minhas limitações e o meu trabalho, mas também com jovens sou capaz de avançar, porque aqueles que trabalharam connosco nesta preparação, eu vi que eles iam mais longe do que os mais velhos pensavam. E que eu queria até um homem positivo, e que no meio desta miséria em que nós andamos mergulhados nos dá uma palavra de esperança. Vamos virar a página da nossa conversa e eu queria conversar com o Sr. Abade Coutinho sobre duas coisas que são de agora. A primeira tem a ver com a paróquia que serve, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Viana do Castelo, que é uma paróquia que começou, eu não digo do nada, mas quase, e que hoje responde e tem vontade de responder a uma quantidade maior de problemas que se põem à sociedade. Qual é? Muitos dos nossos ouvintes até conhecem e são intervenientes na vida da paróquia, mas diga uma coisa, neste momento qual é a sua grande preocupação? Por um lado, não falo das preocupações materiais, porque essas têm-nas de certeza e isso é uma dor de cabeça, mas preocupações pastorais, que é isso que provavelmente o preocupa sobremodo. Ora bem, eu vim em 78 para a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, tinha nessa altura 11 anos a paróquia. E cheguei ali, encontrei a receber-me metade da igreja, portanto metade dos bancos da igreja estavam vazios. Vi que havia pouca consciência de comunidade e por vários e outros motivos, outras razões, vi que de facto depois no dia a dia, logo a seguir, verifiquei que de facto ali aquilo estava um pouco anquilosada a comunidade. E então procurei, como diz São Paulo, fazer tudo para todos levar. À volta havia pobreza. Falava-se na zona dos Cabeços, na Ariosa, que era a zona, enfim, central, mais sensível lá, mas ali também havia pobreza. Na Rua da Bandeira e na Abelheira havia pobreza. Por isso, em novembro, eu fundei uma conferência de São Vicente de Paulo. Depois, no ano seguinte, fundei em maio a Legião de Maria. E a Legião de Maria e a conferência de São Vicente de Paulo começaram a juntar-se para fazer um trabalho em comum, que foi um trabalho junto de idosos, e a levar idosos para a sacristia, porque não tínhamos outro espaço. Só tínhamos a sacristia, que servia de escritório, de sacristia, e servia de ponto de encontro para idosos.
é que eles compraram um fogareiro, um aquecedor, compraram aliás, a Saxia nem sequer luz tinha, portanto era fechada, e os idosos juntavam-se ali à tarde a fazer crochê, a fazer isto, a jogar as cartas, e havia sempre alguém da Comunidade Argentina ou da Região de Maria a coordenar. No entanto, eu também não tinha residência paroquial. Tinha de ir para Masareves. Os outros colegas viviam numa casa alugada. Eu fui para a minha terra, era a 5 km, e portanto fazer a minha vida em Masareves à noite. De modo que, enfim, então construímos a residência paroquial, e ao construir a residência paroquial procurei construir um salão paroquial para ver se dava alguma resposta, sobretudo aos idosos. E os vicentinos já estavam a dar respostas sociais a pobres, a carenciados. Há uma jovem que terá um curso superior, por exemplo, que praticamente ele foi pago pela Comunidade Argentina, mas que ninguém soube quem foi o beneficiário, quem a apoiou, porque durante a semana caía na caixa do correio da família um envelope com dinheiro para que a menina pudesse continuar os estudos superiores. Portanto, numa altura de dificuldades, e eu, portanto, arranjei a fazer a residência, fizemos a residência, coisa que durante os 11 anos nem o Sr. Dr. Códão Costa Neiva foi o que iniciou a paróquia, depois o Padre Rogério Cruz, que está agora na Póvoa, e portanto nunca conseguiram, porque havia ali qualquer coisa, um quisto ali perigoso, e eu procurei desfazer o quisto e procurei ir mais longe, e procurei sair da igreja e procurei o café, viver com as pessoas nos cafés, neste café, agora naquele café, agora no outro, e comecei a congregar as pessoas, e as pessoas começaram a encher, e portanto a igreja começou a encher, e por outro lado isso favorecia os vicentinos, por outro lado favorecia a consciência da comunidade paroquial, favorecia a capacidade de respostas sociais que eram necessárias. Fez-se a residência, os idosos começaram a reunir no salão paroquial, e a partir daí começou o centro de dia a ter mais consistência, mais convívio, mais qualidade. Depois começaram as crianças também precisavam de pré-escolar, e nós arranjámos meios para responder a essa questão ali naquela zona, sobretudo de gente pobre, porque para gente rica não faltava às vezes jardins de infância, mas para a gente pobre não havia jardins de infância, não havia lugares. Então vamos arranjar um lugar, e responde-se, dá-se uma resposta, e demos essa resposta. Depois havia muita gente com necessidade de roupas, de mobílias, de eletrodomésticos, e a gente funda um centro de apoio, um centro comunitário de apoio ao necessitado, recolha e distribuição. Portanto, recolhemos aquilo que nos dão e damos aquilo que nos dão às pessoas. E, portanto, mas agora até há menos gente que vai lá da área, bem mais gente de fora. É por causa da vergonha, porque, entretanto, passou-se uma época razoável, e os de fora vieram, e agora os de dentro estão mais envergonhados e já não vão lá, mas vão por outros meios, às vezes lá. A gente conhece, temos o serviço aberto 3 tardes por semana num armazém, e portanto as pessoas vão lá e levam
roupa que é dada. Bem, dada. Pois aí há uma troca de bens, não é? É dada. Depois apareceu o berço, o CAT, Centro de Apoio Comunitário, a Centro de Apoio à Infância, aos sem-abrigo, não, às crianças, aos bebés e crianças, enfim, porque havia muitas crianças que nasciam e não tinham nada. E uma ocasião que é uma obra que nos dá muito trabalho, dá-nos muita despesa, mas é-nos muito gratificante. É gratificante trabalhar com os idosos, mas é gratificante trabalhar com estas crianças. Mas isso é a luta contra o aborto, não é? Também é luta. Também é isso. Uma mãe que um dia eu acabo uma missa, ela entra lá, eu acabo a missa, estava a bater à porta, eu abri a porta da sacristia, era uma mãe que vinha com um bebé nos braços, e eu não sabia o que é que ela queria, mas começa a tirar roupa, a tirar os paramentos, e verifico que ela me pôs o bebé em cima de uma mesa na sacristia e já se ia embora. E eu deitei a mão à senhora dizendo: minha senhora, e fechei a porta mesmo, e chamei de fora, de dentro para fora, alguém que chamasse uma pessoa da direção do centro para ver o que se passava, fazer e o que sabia fazer para entregar o caso. Então essa pessoa do centro, a doutora Natália Estelejo, veio, conseguiu convencer a mãe que devia de ir ao hospital e devia de acompanhar a criança ao hospital, e foram as três para o hospital. E portanto houve ali outras coisas que ficou tudo no segredo dos deuses. Essa mãe, afinal, tinha uma filha de adultério. O marido estava no estrangeiro, o marido nunca se tinha apercebido que ela estaria grávida, nem os filhos, nem os pais, porque ela tinha escondido a gravidez, e segundo ela disse, teve um bebé no meio de um campo de milho, e como sabia que havia o berço, foi entregá-lo, e preservou tudo para entregá-lo ao berço. Sr. Padre Coutinho, são histórias muito interessantes, e de muito realismo, e de muita vida, e de muita atenção, que eu penso que os cristãos têm de ter aos ditos sinais do tempo. Isto é, o que é que anda lá fora que nos interpela? E aí é uma resposta que dão a estas inquietações do mundo de uma forma muito concreta. Foi a única que apareceu nesta situação. Mas também ali tudo ficou. E também foi a criança mais depressa adotada. Porque a mãe nem sequer tinha dado peito ao bebé. A mãe teve o bebé, foi-se desfazer dele o mais rápido possível. Nem sequer banho tinha dado. Que horror, Deus me livre. Bem, enfim, olha, Sr. Padre Coutinho, eu sei, o tempo avança e nós não temos o tempo todo para conversar, porque seria extremamente interessante sabermos muito mais coisas de uma paróquia extremamente viva, modelar, e que serve de exemplo para as paróquias do mundo. Eu sei que agora, em pleno ano da fé, têm uma experiência que eu outro dia, por aquilo que eu ouvi, achei que era interessante e que seria útil divulgar. A Bíblia nos cafés, agora. Não é bem a Bíblia nos cafés. Então corrija-me. A Bíblia nos cafés, eu parece que li no Diário de Minho, não sei se é no Diário de Minho, que aqui em Braga alguém está a tomar essa iniciativa, ou já em forma. Mas é uma experiência semelhante. É semelhante. Nós, em setembro do ano passado, a pensar no ano da fé, eu sempre tive na ideia, e depois submetia a amigos meus, me dizer assim: boa aposta, levar a fé ao café.
é que nós na igreja pregamos sempre, ou falamos... Para dentro da casa. Para dentro, falamos para os mesmos. Os mesmos ouvem a palavra de Deus, são sempre os mesmos que entram na igreja. Os que não entram na igreja nunca ouvem, nem nunca têm hipótese de ouvir a palavra de Deus. E, portanto, levar a fé ao café. Vamos criar grupos, vamos aos cafés, depois isto foi burilado, foi melhorado, vamos aos cafés ver quais são os cafés que estão fechados à noite, e encontramos bons cafés que estão fechados à noite, para boas audiências, e então falamos com 4 cafés distribuídos pela paróquia, e arranjamos equipas de leigos para irem animar o café à volta da fé. E à volta da religião, do tema do ano. O café à volta da fé, ou a fé à volta do café? As fés, aliás, porque a nossa intenção é, o que está a ser, é convidar pessoas que tenham deixado a igreja, que tenham deixado a prática da igreja, ou que praticam pouco, ou que sejam de outras religiões, ou que sejam agnósticos ou ateus. Convidá-los. É uma espécie de átrio dos gentios. Para dialogar, também as equipas, os leigos, escutarem, sobretudo, a orientação que eu dei é mais a escuta. A escuta. Não se importem muito com a resposta. A resposta guardem-na ou deem-na com o vosso testemunho àquilo que puderem dar. Onde não puderem dar, vamos continuar. Isto é uma espécie do átrio dos gentios em formato mais pequeno. Exatamente, talvez. Mais pequeno. E o átrio dos gentios é uma experiência notável que se está a fazer um pouco por todo o mundo. Já cá tivemos em Braga. O átrio dos gentios é convidar aqueles que se afastaram, que são descrentes, que quem o problema da fé os inquieta de qualquer maneira, e que vem dialogar, e a igreja está ali para ouvir e não para vender nada, não é? Não é? Exatamente. A gente não tem a pretensão de dizer assim, vamos converter aqueles que não estão convertidos. Não. Vamos para o café, no café podemos falar da fé, podemos falar da religião, podemos dialogar, podemos nos respeitar mutuamente uns aos outros, e através disso podemos, enfim, criar tertúlias ou coisa parecida que depois possam até reunir ou não queiram reunir. Mas é semear. É começar. Alguma coisa se tem de fazer. É sair da sacristia, onde nós estamos habituados a estar, os padres e muitos leigos costumam a gostar da sacristia, a gostar de estar na igreja, mas de sair da igreja, fora da porta da igreja, é como outro qualquer. Não. Um cristão fora da igreja não é como outro qualquer, é um cristão. E tem de marcar a sua conduta por gestos e atitudes e palavras em conformidade com aquela fé que tem, que pratica. Isso digamos que é lutar um pouco contra este clima que está generalizado, que é remeter a fé à sacristia. Pois, isto é os padres e os leigos que querem nós temos que sair cá para fora. Temos de sair. Forçosamente nós temos de sair. Eu conheço um leigo lá na paróquia que agora está reformado, mas quando trabalhava ele levava a imitação de Cristo para o trabalho e na hora do almoço, com os colegas que se encontravam, discutiam, liam, etc., refletiam, pronto. E há outros leigos que são capazes de fazer isto, não é? Eu por acaso conheço este, mas a percentagem é mínima. Pois é, mínima. Também se criou a ideia falar da fé fora da igreja ou fora de casa
E até às vezes em casa é complicado. Eu sou do tempo, nós somos do tempo em que as famílias rezavam um terço em casa, e quando alguém ia à casa de alguém e ouvia a família a rezar o terço, nem sequer tinham a coragem de bater à porta. Esperavam pelo fim da oração do terço e depois batiam à porta. Portanto, o que está a faltar é oração em família, oração em casa, oração, portanto, e acabou-se muito, isso acabou muito, a televisão, os meios de comunicação social, que não são nenhum mal, mas as pessoas não fazem o discernimento entre o que devem fazer e o que não devem fazer, o que é essencial, num determinado momento. E de tal maneira que aquilo que é mais fácil é deixar de fazer para atender às novidades. As novidades que nem sempre são boas, são as piores. A Irmandade de São Bento da Porta Aberta está a traduzir um livro de um beneditino italiano chamado Massimo Laponi, de uma abadia perto de Roma, que se chama São Bento e a Vida da Família. Penso que dentro de pouco tempo estará cá fora na versão portuguesa. E o autor, que é um monge beneditino, fala disso mesmo. E de outra coisa que também se perdeu, e que são os símbolos religiosos, que não têm que estar em profusão como uma iconostase dentro de uma casa, mas é bom que as casas tenham um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, de um santo, não por superstição, mas por presença, para nos lembrar, para nos inquietar, não é? E hoje isso foi um pouco varrido, não é? Eu de vez em quando faço umas perguntas às pessoas por escrito, mas são aquelas que praticam. Portanto, não vou aos cafés, não tenho feito isso nos cafés, mas há aquelas pessoas que praticam, que vão à igreja, vão à missa ao domingo, num fim de semana, eu digo assim, vou fazer um teste. E então, e uma das perguntas era esta: tem um crucifixo em casa ou qualquer objeto religioso visível, notável na sua casa? 98% disseram que sim. Pois ainda, mas provavelmente se for para as camadas mais novas, em que esse sentimento da visibilidade da sua fé se apaga. Olha, mas numa pergunta que fiz sobre formação, se interessar por formação religiosa, entre os praticantes, 50% sim e 50% não. Isto é dramático. É dramático. E isso deve inquietar os cristãos, leigos ou não, a igreja toda, evidentemente. A igreja toda. Essa é uma inquietação, porque um cristão, para os bispos, para o Papa e para nós leigos, evidentemente. Isso, e também para os leigos, não é? Para os padres, para os leigos. Desculpe partilhar consigo e com os nossos ouvintes, e quando encontro testemunhas de Jeová na rua que me interpelam, eu faço logo uma pergunta: foi católica, não foi? Sim, e li a Bíblia como lê agora. Não, porque os padres não isto tem a ver com os padres, tem a ver consigo, com a sua vontade. Acho que muitas vezes falta-nos essa vontade de nós lermos, de nós nos informarmos, e as nossas dúvidas, porque todos nós temos dúvidas, de as esclarecer com quem sabe mais do que nós, não é? Isso é vontade de querer saber. Eu não sei de quem é a iniciativa, mas aquilo que eu vi, a Bíblia no café, eu achei interessante, e nós já tínhamos esta iniciativa para tomar, mas de qualquer maneira, para este projeto, mas de qualquer maneira achei interessante a Bíblia no café. É necessário trabalharmos muito, temos que trabalhar muito. Arregaçar as mangas, como se costuma dizer. Não podemos parar. Enquanto Deus nos der vida e saúde, acho que devemos lutar tudo para, como São Paulo dizia, tudo fazer para todos levar a Cristo. E como São Paulo diz, a tempo e a contratempo. A tempo e fora de tempo. E fora de tempo. Não é? E aqui não há reforma que resista. Sim. Não há forma que... Não. Padre Coutinho, nós estamos a chegar ao fim, mas eu queria lhe perguntar se neste espaço há
áudio e visual, tem alguma coisa que eu gostava de deixar aos nossos ouvintes, que são os ouvintes da Rádio Sim e que se situam um pouco na Diocese do Porto, Braga e que vão até ao norte, até Viana. Eu gostava de agradecer a oportunidade que me deram de estar aqui na Rádio Sim e a todos os ouvintes que nos estão a escutar, com certeza. E em primeiro lugar, e em segundo lugar, queria dizer-lhes que nem tudo são rosas. Na minha paróquia temos muitas respostas sociais para muitos casos. Só agora pensamos na igreja pensamos na igreja já há muito tempo, mas começamos pelas obras sociais, mas só agora foi possível. Inauguramos uma igreja nova, estamos a dever 1 milhão de euros e, desculpem-me, aproveitar esta oportunidade para dizer então, que aqueles que podem e que nos pudessem dar uma mão, porque a igreja está a funcionar, mas o resto está parado. Portanto, para que uma paróquia possa funcionar em pleno, também precisamos de espaços físicos. Sem espaços físicos, nós podemos querer muitas coisas, mas não é fácil na rua fazer tudo. Temos de ir para a rua, mas precisamos de espaços físicos para nos prepararmos para ir para a rua, para nos vestirmos, para nos abrigarmos, para encher a alma e o coração de oração e podermos ir depois para a rua, e sem medo e com firmeza de fé e coerência. Ora bem, Padre Coutinho, mais uma vez muito obrigado. Eu espero que disponha da Rádio Sim, manda-nos notícias sempre que a paróquia, as suas instituições que dela dependem, quiserem e acharem que nós podemos prestar um serviço. Como lhe disse, este é um serviço da Diocese de Braga, aberto a Viana do Castelo, está disponível para servir a Igreja. Ponto final. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado eu e muito obrigado a comunidade paroquial Nossa Senhora de Fátima. Muito obrigado.